Muito bem, então o blog do Gerson está aqui hoje na Prefeitura de Gramado, conversando com a secretária Cristiane Bandeira, né, secretária do Meio Ambiente. Tudo bem, Cristiane? Oi, Gerson, tudo bem? Fico feliz em te receber aqui hoje. Muito bem. A secretária Cristiane é a pessoa na Prefeitura de Gramado que tem, assim, digamos, um contato mais direto com a Corsã. O nosso assunto de hoje é Corsã, problema da água em Gramado. E secretária, desde o início assim, da administração, aconteceram visitas em Gramado dos diretores da Corsã, assim, anunciando grandes obras e investimentos. Ocorreram esses investimentos assim, por parte da Corsã, secretária? Bom, Gerson, assim, desde 2017 a gente vem acompanhando essa situação, né, e a necessidade de maiores investimentos da Corsã. Uma parte desses investimentos, eles foram executados no município, por exemplo, do reservatório da aldeia do Papai Noel. Era um investimento cobrado lá em 2017, né, e que foi executado. Mas a grande maioria dos investimentos que foram solicitados, nós ainda não tivemos o retorno em relação à garantia de que existe esse investimento e de que ele está brevemente sendo aplicado em alguma obra de melhoria. O que precisa ser feito, assim, no seu entendimento? Eu acho que tem alguns pontos importantes em relação à Corsã, né? O primeiro é que eles deixem de lado o desinteresse, essa desmotivação em dar as informações para a comunidade e, principalmente, em aplicar recursos em obras, né? Gramado, em relação especificamente ao abastecimento de água, nós precisamos que a Corsã garanta investimento, licenciamento e execução da adutora, da obra da adutora entre Canela e Gramado. Eu já escutei também, assim, de algumas pessoas da comunidade que Gramado seria mais reservatórios. Não é isso, então? Olha, claro, né? O que a gente conversa e tem assim alguns dados técnicos que se na comunidade a gente tiver o histórico, né, aquela mudança de posicionamento, de fazer a sua reservação, a sua caixa d'água, isso ajuda a minimizar. Mas a questão da gente poder fazer uma captação de água com um volume maior dessa captação de água, né, fazer a ampliação do sistema, eu acredito, né, e tecnicamente nós aqui avaliando, que a adutora seria o principal instrumento de ampliação da chegada de água em Gramado. Antes você comentou que uma das obras da Corsã foi o reservatório, esse junto, na subida, digamos, da aldeia do Papai Noel. Como é que está a situação naquele local? A água chega lá, é abastecida? Sim, o que acontece? O Centro de Operações da Corsã monitora o nível, né, de abastecimento, de reservação do reservatório. Então, a água chega, ela consegue ser reservada. Aquele reservatório ele serve como um apoio, porque nós também temos o reservatório do Serrano, né? Só que o que acontece? A exemplo do que aconteceu durante o período do Natal, né? Tu tem um alto consumo na cidade, enfim, é um período que a gente sabe, e a Corsã é sabedora que é um período de maior volume de turistas, né? Só que ele não consegue manter a reservação. Ele demora mais a subir o nível dele. E isso acaba ocasionando o quê? Que a gente tem um descontrole na questão do abastecimento da água. A gente ouve muito também comentários na cidade que seria interessante a privatização dos serviços ou mesmo a municipalização do serviço de água e esgoto. Qual a sua opinião nesse sentido? Bom, Gerson, eu e todos que vêm conversar, né, eles sabem a posição, né? A gente precisa de alternativas, né? Mas para que a gente dê um passo em relação à municipalização, à privatização
ou a própria PPP do saneamento, que a Corsã vem nos propondo, né, a gente precisa ter dados técnicos do que será o mais vantajoso para a comunidade, para que a gente não recaia mais ali na frente num problema, né? Eu vejo que o que a gente precisa avançar são nos estudos de modelagem econômica em relação a parcerias público-privada. Porque, via de regra, o privado, quando ele entra nessas parcerias, ele vem com investimentos garantidos e com uma celeridade na execução das obras que muitas vezes o público não tem, por uma questão dos ritos da administração pública, né? Então, hoje, e até amanhã a gente vai ter a primeira reunião do Conselho de Saneamento, todos esses cenários vão começar a ser discutidos com as entidades que compõem o Conselho Municipal de Saneamento, para que a gente possa depois ampliar a discussão. Então, inclusive, esse assunto de uma parceria ou mesmo privatização também vai ser discutido. Sim, tudo vai ser discutido, né? No cenário em que nós estamos, nós não podemos descartar nenhuma possibilidade de melhorias no nosso saneamento municipal. Falando em melhorias, o que diz o contrato de Gramado com a Corsã? É um contrato de 2004, se eu não me engano, né? Isso, ele é um contrato de 2004, né? À época eram contratos muito genéricos, né? Ali, se eu não me falha a memória, os investimentos eram na casa dos 6 milhões, porque havia um número de economias que hoje não reflete, né? Hoje é muito superior, tanto a questão do custo das obras, né, e da necessidade de Gramado. Então, o contrato, ele, claro, tem um valor de investimento bastante defasado. Ele também não deixa muito claro a questão, em não sendo executado, como cobrar, como fiscalizar, como punir a Corsã. Então, a gente tem aí esse problema do contrato estar defasado, mas, em contrapartida, lá em 2016, a gente tem um plano de saneamento, que é um instrumento técnico bom, que daí ali a gente consegue ter os dados da realidade do município, né, em número de economias e o que se precisa de atingir metas. Estás tentando mexer nesse contrato? Sim, nós já desde o ano passado, existe uma equipe técnica da Secretaria que já compilou todas as metas, programas e necessidades de investimento, tanto na questão esgoto quanto abastecimento de água. Final do ano passado, a Corsã também, a partir de uma solicitação nossa, designou um grupo, né? A AGERGS, que é a nossa agência reguladora, também já opinou no sentido de que há necessidade de se fazer a transformação desse contrato antigo num contrato de programa, porque a partir do contrato de programa a gente vai ter condições de digamos assim, atualizar as nossas metas, as nossas necessidades e ter instrumentos de fiscalização e penalização à Corsã, caso não cumpridas. Secretária, para o público aí que nos assiste, de forma assim, bem objetiva e bem clara, o que a Prefeitura pretende fazer realmente agora para resolver esse tipo de problema na falta de água, né? Olha, em relação, né, às ações do Executivo, muitas foram executadas e a gente tem uma defasagem da Corsã na apresentação de respostas. Eu acredito que a partir de amanhã, com a primeira reunião do Conselho Municipal, a gente possa avançar no sentido de buscar outros órgãos de controle, né, que não só a AGERGS, que não só o Ministério Público, mas a exemplo do próprio Tribunal de Contas do Estado, a cobrar a Corsã e a penalizar a Corsã, para que eventos como o do final do ano passado, ou eventos como a questão do próprio déficit de esgotamento, né, de redes, não se repita e a gente consiga melhorar. Então, acredito que a partir da composição desse conselho, né, de ouvir esses representantes, outras ações serão tomadas em outras esferas e em outros órgãos que também poderão nos auxiliar. Obrigado, secretária. Bom trabalho. Obrigado e fico à disposição sempre. Muito bem, esse foi mais um bate-papo aqui com o blog do Gerson. Até a próxima.